gravação. Então, estamos gravando. Conseguem ver a apresentação, Rafael? É Rafael? Flávio? 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 Oi. Desculpa, tava olhando o celular. Sim, conseguimos. Ah, ok. Então, vamos lá. Então, vamos continuar com a disciplina Cálculo Diferencial Integral para a turma de Engenharia. Então, nesse ciclo, iremos trabalhar sobre derivada e aplicações da derivada. Infelizmente, nós temos apenas duas aulas presenciais, né? Digamos presenciais, síncronas, para falar todo o conteúdo. Infelizmente, não será possível falar de tudo, mas vamos tentar ver o que é a derivada em si e as regras, né, de derivação e algumas aplicações, certo? Então, vamos começar. Diferenciação. Então, o cálculo diferencial integral criado por Leibniz e Newton no século XVII tornou-se logo de início um instrumento precioso e imprescindível para a solução de vários problemas de matemática e física. Mas, dentro de outras áreas, muitos problemas, né, que envolvem algum tipo de cálculo, eu posso utilizar o cálculo diferencial integral, certo? A derivada de uma função é o conceito central do cálculo diferencial. E obter a derivada de uma função é o processo que chamamos de diferenciação. Então, por exemplo, um biólogo pode estar interessado na taxa que a quantidade de bactérias de uma coluna muda com o tempo. O engenheiro, interessado na taxa com que o comprimento de um cano de metal muda com a temperatura. O economista, na taxa que os custos de produção de uma quantidade de produto está sendo produzida. O médico, na taxa que o raio de uma artéria muda com a concentração. Ou, por exemplo, você pode estar interessado na velocidade, interpretada como uma taxa de variação em relação da posição em relação ao tempo. Então, vê aí, eu quero ver uma variação, uma taxa de variação, uma razão que influencia outras unidades de medida, certo? Então, essa taxa, ele é o conceito que nós vamos ver dele. Tem um muriçoca aqui que tá me irritando. Que nós vamos ver agora. O que seria essa taxa de variação, certo? A derivada pode ser usada para determinar essa taxa de variação de alguma grandeza devido a alterações sofridas por outras. Podemos também compreender a derivada como coeficiente angular da tangente de uma função em cada ponto, indicando a taxa de variação dessa função em relação ao seu próprio argumento, que é o que é a tangente do ângulo de inclinação. Então, duas palavras fundamentais para a derivada. Palavras não, frases. Taxa de variação e coeficiente angular da reta tangente. Então, derivada é uma taxa de variação e também pode ser interpretada como coeficiente angular da reta tangente. Ok? Então, como a gente está falando do coeficiente angular de uma reta, primeiro vamos relembrar como é a equação da reta, certo? Então, temos aqui o plano cartesiano, certo? X, Y. Peguemos uma reta nesse plano. Uma reta R, ela faz um ângulo com o eixo X, o ângulo αR, certo? Peguemos um ponto nessa reta, o ponto P. Esse ponto, ele tem coordenadas x0 e y0, correto? Agora, para construção da reta, nós vamos pegar um outro ponto qualquer aqui, de coordenadas xy, ele é qualquer, tá bom? Então, como é que a gente faz, então, essa equação dessa reta? Para ter como base, eu posso arrastar esse ângulo para qualquer lugar aqui da reta, correto? Se eu fizer aqui, por exemplo, esse ponto R, que é a interseção, né, de P e Q, ele ia arrastar esse ângulo daqui para cá. Eu posso fazer isso, certo? Porque o ângulo aqui, ó,
Tá vendo? Se eu criasse uma reta horizontal em qualquer parte aqui da reta, o ângulo seria o mesmo. Teorema de Tales. Certo? Então, aquele ângulo ali. Note que esse ângulo, eu posso fazer a tangente dele, que eu vou chamar aqui de AR. Certo? Como é que eu faço a tangente de um ângulo? Ele é QR sobre PR, que nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, note que aqui de P, AQ e R forma um triângulo. Não tem um triângulozinho aqui? Ó, cadê, meu Deus? Aqui, ó, PQR. Tem um triângulo. Esse triângulo, ele é retângulo. Então, como é que eu faço a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, QR sobre PR. Só que de Q até R, ele vai ser o ponto Y menos Y0. E de P até R é X menos X0. Então, eu posso escrever esse A, que eu estou chamando aqui, como sendo Y menos Y0 sobre X menos X0. Então, eu vou ter agora a minha equação. Escrevendo isso aqui, ó, de outra maneira, né? Eu posso fazer isso, ó. Passar o X menos X0 para cá multiplicando. Então, ficou Y menos Y0 é igual a AR X menos X0. Certo? Em que esse AR é a tangente do ângulo que a reta faz com a posição horizontal. Esse AR, nós chamamos ele de coeficiente angular da reta. Certo? Então, observe que essa equação só é satisfeita pelas coordenadas do ponto na reta. Por esse motivo, essa equação é chamada de equação da reta R. Certo? Então, essa é a equação da reta. Y menos Y0 é igual a R, entre parênteses, X menos X0, em que a R é o coeficiente angular. Ok? Então, para qualquer ponto, vai ter o X0 ali e o Y0. Então, ele vai estar presente nessa equação. Ok. Então, ali só foi a demonstração da equação da reta. Mas o que seria a equação da reta tangente a um gráfico? Então, aqui não tem um gráfico nenhum, eu só tenho uma reta. Agora, se eu tiver um gráfico, então, seja uma função definida em um intervalo, AB, contínua em X, no ponto do intervalo, ou seja, X está no intervalo. E eu pego um ponto qualquer nesse intervalo. Então, por exemplo, tenho aqui a minha função, que é essa curva em azul. Ela é contínua nesse intervalo AB, certo? Pego um ponto de coordenadas x0, f de x0, né, que é o y0. Ok. Como eu faço uma equação de uma reta que é tangente a esse ponto? Então, eu vou considerar um ponto qualquer da reta, ou também no domínio da função, certo? Aí no gráfico. E vou fazer uma reta secante. O que é ser uma reta secante? Há uma curva. É uma reta que passa em dois pontos na curva. Então, essa reta ela é secante porque ela passa pelos pontos P e Q. Então, é uma reta secante a essa curva. Então, como é que eu faço o coeficiente angular dessa reta S? A gente acabou de ver. O coeficiente angular da reta S vai ser a tangente do ângulo lá, ó. Desse ângulozinho aqui. Ok? Que ele é dado por quem? Fazendo do mesmo modo que a gente fez. Vai ser f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ok? Acabamos de ver. Então, observe que se eu pegar esse ponto Q, ele não é qualquer ponto, eu posso pegar ele cada vez mais próximo de P. Se eu fizer assim, ó, o Q lá em cima, eu fazer ele cada vez mais próximo de P. Olha o que vai acontecer. Essa reta S, que era secante, ela vai coincidir com outra reta que passa apenas pelo ponto P.
Essa outra reta que passa apenas pelo ponto P, ela é chamada de reta tangente a P. Então, a secante passa por 2 pontos no gráfico. A tangente passa por um ponto só. Então, eu sei fazer a reta usando 2 pontos, né? Então, se eu fizer o ponto que está mais fora, aproximar do ponto que eu estou interessada, eu estou fazendo o quê? Um limite, não é? Quando eu aproximo alguma coisa, não é o limite? Então, eu digo que o coeficiente angular da reta tangente será igual ao o limite do coeficiente angular da reta secante, quando o Q tende a P, certo? Então, isso vai ser o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ok? Se esse limite, é claro, existir e for finito. Então, acabamos de ver. Se eu tenho uma reta secante com 2 pontos, eu consigo fazer a equação da reta, né? Eu tenho o coeficiente angular. Se eu faço esse ponto Q se aproximar de P, a reta S vai se aproximar da reta T. A ideia de aproximação é a ideia de limite. Então, o coeficiente angular da reta tangente é dada por a de T, né? Que eu estou chamando, é o limite de AS, quando o Q tende a P. E quem é esse AS? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pronto. Se, é claro, ele existir e for finito. Excelente. Então, aqui é só o coeficiente angular. Como é, então, a reta tangente? A reta tangente é uma reta qualquer. Eu sei fazer agora a equação da reta. Então, bora lá. Definição. Seja essa uma função definida no aberto AB e contínua em x, pertencente a esse AB. A reta que passa por um ponto P de coordenadas x0, f de x0 e satisfaz uma das condições a seguir, chama-se reta tangente ao gráfico em f, no ponto P. Então, quais são as condições? Possuir coeficiente angular. Calma aí. Tem que abrir, né? Calma aí. Então, possui coeficiente angular A de t igual ao limite de f de x menos f de x0, quando x sobre x menos x0, quando x tende a x0. E ele existir e for finito, certo? Ou, quando o limite é infinito, a equação vai ser x igual a x0, certo? Então, como é a reta tangente? Tem aqui a equação? Não. Vou botar a equação aqui, mas ela vai ser a mesma equação da reta lá, se o coeficiente angular, que é este limite, existir e for finito, certo? Então, para qualquer ponto, eu posso criar uma reta tangente. O que é a reta normal? Vocês entenderam a reta tangente aqui? Tá, qual vai ser a fórmula da reta tangente? Ó, calma aí, deixa eu pegar aqui. Vou só escrever isso. A fórmula da reta tangente vai ser isso aqui, ó. Ctrl C. Deixa eu pegar aqui. Então, para a reta tangente existir, que é essa daqui, y menos y0 igual a t, né, de x menos x0, ela só existe se o coeficiente angular, que é esse limite, existir e for finito. Se esse coeficiente angular for infinito, vai ser a reta x igual a x0. Ou seja, vai ser uma reta perpendicular à reta x. Tá. Então, o que é uma reta normal? Seja f uma função definida a b e contínua em x0. A reta que passa pelo ponto x0, f de x0, e é perpendicular à reta tangente, ela é chamada de reta normal. Então,
a definição de reta normal é essa. Tem uma reta tangente, que eu já sei fazer agora, né? Se eu pegar uma reta que é perpendicular à reta tangente, vai ser a reta normal. Tá. Professora, definição. Bora ver um exemplo? Bora. Determine as equações da reta tangente e da reta normal ao gráfico f no ponto de abscissa dado. Então, imagine essa função aqui, x² menos 1. E a abscissa do ponto é x0 igual a 0. Ok? Primeira coisa, qual é o ponto? A imagem desse gráfico é isso, né? É uma parábola que passa aqui em y menos 1. Então, vamos resolver. Primeira coisa, a reta tangente passa pelo ponto x0, f de x0. Às vezes, o livro, ele pode, ou o exercício pode te dar o ponto já completo. Às vezes, te dá só o x0. Mas dando o x0, é fácil achar o f de x0. Como? Nesse exemplo, o x0 é 0. Então, como é que eu faço o f de 0? Substituo aqui na função, certo? Então, vai ficar 0² menos 1. 0², 0, menos 1 dá menos 1. Então, o ponto que eu tenho é 0 menos 1. Ok? Que é aquele ponto ali. Não tá marcado, não. Então, primeira coisa, eu descubro qual é o ponto. Agora, eu vou fazer a reta tangente. Então, primeiro, o coeficiente angular, né? Que é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, vai ser o limite de x menos o f de 0 sobre x menos 0. Ai, que raiva que eu tenho. Ai, não sai não, gente. Vamos voltar. Então, aí substituindo os valores, vamos ser. Quem é f de x? É x² menos 1. Quem é f de 0? A gente acabou de calcular. Menos 1. O x continua e o 0, que é o x0. Certo? Então, eu até agora só estou substituindo valores. Eu vou desenvolver esses valores aqui. Então, desenvolvendo, nós temos, né? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, ficou x² menos 1 mais 1 sobre x mais 0. Isso ali, menos 1 mais 1 é 0, x mais 0 é x. Então, fica x² sobre x. X² dividido por x dá x, certo? Agora, esse limite aqui eu sei calcular. É só substituir, né? Então, limite de x quando o x tende a 0 é 0. Logo, como é que eu faço a equação? Nesse ponto. Então, eu preciso do ponto, eu preciso do coeficiente angular. Tem uma fórmula da equação. Y menos y0 igual a tx menos x0. Vamos substituir. O y continua. O y0 a gente fez, deu menos 1. O coeficiente angular deu 0. O x continua e o x0 é lá do início, é 0. Então, resolvendo aqui, fica a equação da reta é y igual a menos 1. Certo? Então, temos a reta tangente ao ponto x igual a 0. Certo? Como a normal é perpendicular à reta tangente, a normal ali vai ser quem? O eixo y. Logo, x igual a 0. Então, quais as retas que eu encontrei? Tangente, y igual a menos 1. Normal, x igual a 0. Entenderam como é que faz a reta tangente e a reta normal? Coloca aí sim ou não. Então, quem tá falando, professora, nós vamos fazer limite? Tá aí a resposta. Nada? Você caiu a energia de novo? Estamos aqui ainda, só que ninguém se manifestou. Eu tenho uma dúvida nessa parte, professora. Pode falar. Que é o seguinte, se eu não me engano, tem uma fórmula que é
x mais h menos f de x, se eu Tá, não me engano. calma, nem É essa chegamos. daí que eu tenho dúvida. É que eu tô Nem olhando che... você fazendo ponto de x, x0 e x aí, eu tô ficando em dúvida, porque eu pensei, Ó, ou eu estudei. uma dica. Ah, Esquece tudo que você viu até agora. Foca aqui no que eu tô te falando. difícil, viu? E você vai entender. Quando a gente chegar lá, você vai entender, tá? Eu acho que eu tô falando muito devagar hoje. Você vai entender. Tá, tá. O que isso tem a ver com derivada, né? É a pergunta. Bora lá. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Ó, fazer a reta normal e a reta tangente. Primeira coisa, a abscissa é 1. Então, a ordenada vai ser o quê? Substituir o 1 aqui na função. Substituir o 1, deu 4. Então, o meu ponto é 1, 4. Então, o gráfico é esse, o ponto é lá em cima, 1, 4. O que eu tenho que fazer? O coeficiente angular, que é o limite de f de x menos x0 sobre x menos x0. Mesma coisa. Pego o limite, faço f de x é quem? X ao quadrado mais 3 menos 1. F de 1 é quem? 4. X menos 1. Isso dá esse limite aqui. Esse limite, como é que eu calculo? Eu posso substituir 1 aqui direto? Não, porque vai zerar embaixo, certo? Então, a gente aprendeu o quê? Que a gente pode escrever esse limite de outra maneira. Uma maneira de fazer isso é se eu dividir o de cima pelo de baixo. Ao dividir, 2x ao quadrado mais 3x menos 5 por x menos 1 dá 2x mais 5, tá? É simplificação aqui. Então, agora o limite de 2x mais 5 é fácil, só substituir o 1, dá 7. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Ok? Olha o jeito que eu estou escrevendo a anotação do limite. Ótimo. Então, feito o coeficiente angular e sabendo o ponto, nós fazemos a equação da reta. Y continua, o y0 é 4, o coeficiente angular é 7 e o x0 é 1. Muito raramente a equação fica desse jeito, tá? Aqui eu tenho que desenvolver. Como assim desenvolver? Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Bora, meu filho, não vai escrever, não? Ó. Para exemplo, eu deixei assim, mas a resposta eu tenho que desenvolver. Vai fazer o quê, ó? O 4 passa para lá e o 7 eu distribuo. Então, vai ficar 7x menos 7 e o 4 vai ficar mais 4. Então, a equação da reta vai ser y igual a 7x menos 3. Então, essa é a equação da reta, certo? Mas só para ter como exemplo e vocês compararem, eu deixei daquele jeito ali. Ok? Então, essa é a equação da reta e a reta normal é essa daqui, mas vocês... agora, não dá pra ver de cara porque ficou desse jeito, mas à frente tem a fórmula, tá? Mas basta inverter o coeficiente angular. Invertendo o coeficiente angular e pegando o negativo dele, né? Porque a reta ela muda de lado, digamos assim, nós vamos ter a normal, porque ela vai ter que ser perpendicular à reta tangente. Mas a única coisa que muda é o coeficiente angular. É menos o inverso do coeficiente angular, ok? A normal. Pronto. Então, o limite esse limite aí, que acabamos de ver, que é o coeficiente angular da reta tangente, ele aparece em várias áreas do coeficiente, do conhecimento, assumindo uma posição de destaque. Então, por essa razão, se esse limite for finito, nós chamamos esse limite de derivada da função x0. No ponto P. No ponto x0 não, no ponto de abscissa x0, né? No ponto de abscissa x0, que é o ponto P. P, que é... Eu não queria fazer isso agora, x underline 0, vírgula, f de x underline 0. Tô escrevendo aqui rapidinho só porque tava errado a anotação, tá? Seria equação.
Pronto. Então, esse limite aí, que é o coeficiente angular da reta tangente, é chamado de derivada. E qual é a notação que nós damos? É f' de x0. Certo? Então, um exemplo. Determine a derivada da função x² em x igual a 1 e no ponto genérico x0. Então, como é que eu faço a derivada de um ponto? Eu pego, a notação é essa, f' de 1, é só substituir no limite de f de x menos f de x0, que é 1, x menos 1, quando o limite tende a 1. Então, aqui, quem é f de x? X². Quem é f de 1? Na função é quanto? 1 ao quadrado é 1. X menos 1. Então, como é que eu faço essa conta? Se eu substituir o limite aqui, o 1 direto, daria uma indeterminação. Então, eu posso simplificar. Simplificando, dá limite de x mais 1. Agora sim, eu posso substituir. Então, fica 1 mais 1, que dá 2. Então, qual é a derivada de f de x igual a x² no ponto 1? Ela é 2. No ponto qualquer, os mesmos passos, mesma coisa, tá? Dá 2x0. Então, nesse caso, como essa função x², ela é derivada em qualquer ponto aqui genérico, né? Para todo x0. Então, nós dizemos que essa função ela é derivável. Então, se a função ela admite derivada em todo o seu domínio, essa função ela é derivável. Entenderam então o que é uma derivada? Por que a gente fez o coeficiente angular? Então, a derivada é um limite dado por f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Isso é a derivada de uma função. E a função ela é derivável se existe derivada em todo o seu domínio. Pronto. Observe esse exemplo. F de x igual a raiz de x menos 1. Ela possui a reta tangente aqui. Tá? Se eu fizer o limite lá, vai dar mais infinito. Ok? A reta aqui ela é vertical. Ó. Lembra que a reta tangente, quando a resposta é infinita, ela vai ser x igual ao número que eu estou considerando. Então, ela possui reta tangente, tá? Porém, ela não é derivável, porque o limite aqui não é finito. Ó, volta na definição. Dizemos que a função f é derivada no intervalo se a derivada existir e pertencer a b. E esse limite aqui... Onde que está escrito isso? Volta aqui. Ali. A função é chamada de derivada se o limite for finito. Como é infinito, não é derivável. Ok? Tem que ser um número, não pode ser infinito. Professora, tem uma pergunta? Pode falar. No chat. Esse f' de 1 aí é a fórmula de derivada em um ponto determinado ou um determinado ponto? Isso. Ó, a fórmula de derivada é qual? É essa, né? Então, eu sempre vou derivar em relação a alguma coisa. Quando eu falo em relação a x0, ok, é um ponto genérico. Mas se eu falar ali, eu quero a derivada no ponto 1, aí eu faço, em vez de x0 vai ser 1. Ok? E posso fazer as mesmas coisas. Certo? Entenderam ou não? Eita, tô demorando demais. Mas é bom que você tá entendendo. Eu acho que tá entendendo, né? Posso seguir? Sim, professora. Pronto. Então, aí já foi isso aqui. Um teorema. Uma função derivável no ponto x0. Lá estava certo, é o ponto x0 mesmo. O gráfico que é f de x, f de x0. Tá certo aqui a anotação. Então, f é contínuo em x0. Então, isso aqui é
como é que fala? Um teorema muito importante. Como é que vocês faziam antes para falar que essa função aqui ela é contínua? Certo? Eu primeiro tinha que fazer a função no ponto, né? Eu tenho essa função, quero ver se ela é contínua. Substituo 1 aqui no ponto, faço o limite quando x tende a 1, no caso pela direita, aqui nesse caso, porque pela esquerda nem existe. E vejo se são iguais. Se são iguais, nesse caso, ela é contínua só pela direita, né? Porque pela esquerda não estaria nem definido. Esse daria negativo, não estaria definido. Certo? Então, essa função é contínua, porém, ela não é derivável. Ok? Que o limite lá, aquele limite lá, ó, lembra? Cadê? O limite dela é mais infinito. Porém, em um ponto, deu que ela é contínua. Então, toda função derivável é contínua, mas nem toda contínua é derivável. Então, se eu quero provar que uma função é contínua, se eu fizer a derivada da função naquele ponto e existir, pronto. E for finito, ela é contínua. Então, resumindo o que a gente falou. A derivada de uma função no ponto x0 é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, essa aqui é a fórmula de derivada, se ele existir e for finito. A equação da reta tangente é y menos f de x0 igual a f' de x0, a derivada, né, que é o coeficiente angular, x menos x0. Quando esse limite for mais ou menos infinito, então a equação muda. Fica x igual a x0. Então, se o limite for diferente aqui de infinito, essa equação que eu vou usar. Se for mais ou menos infinito, a equação é essa. Ou seja, a reta tangente ela vai ser perpendicular à horizontal. E a reta normal, aqui, ó, apareceu a fórmula. É o inverso. A única coisa que muda é esse aqui, ó. Menos 1 sobre f' de x0. É claro, se isso for diferente de zero. Pronto? Então, essa aqui é a definição. Então, se uma questão lá, que tem nos exercícios, calcule a reta tangente e a reta normal da função dada no ponto, sei lá. Então, vocês vão fazer isso daqui, essa reta e essa reta. Ok? Então, já tem exemplos aí para vocês olharem. Então, a derivada de uma função f' para cada x0 do domínio é essa aqui. Pronto. O coeficiente angular. Essa é a definição de derivada. Porém, o colega aí vai ficar feliz. Aparece o H. O que é esse H? Se eu trocar x menos x0 por H, não vai mudar em nada como é que fala? A fórmula. Não é fórmula. Digamos a fórmula da derivada. Por quê, ó? Aqui no lugar de x, isolo x. O x0 passa para cá, então fica x0 mais h. O f de x continua e esse x menos x0 vira h. Só que como antes x estava tendendo para x0, agora como ele agora é h, esse h tem que tender a 0. Certo? Então, esse limite de cima e esse limite de baixo é o mesmo. É duas maneiras diferentes de escrever a derivada. Ok? Como é que surge isso? A partir do coeficiente angular da reta tangente. Pronto. Então, essa é a definição de derivada. Muitos livros aparecem essa definição aqui logo de cara. Já joga essa definição aqui, ó, de baixo. Sem explicar o porquê. Tá? Mas vem disso daí, de uma troca de variável. Então, essa aqui é a definição de derivada. É esse limite, se ele existir e for finito. Faltou escrever que e for finito. Uma função é diferenciável em x se sua derivada existe em x. O processo do cálculo da derivada é chamado de diferenciação. Qual a diferença dessa notação para a notação anterior? Que aqui eu calculei um ponto x0. Aqui eu calculo para todo x no domínio da função. Certo? Então, nem sempre eu vou calcular a derivada em um ponto. Eu posso fazer a derivada para um ponto genérico qualquer.
Por isso que eu uso mais essa notação aqui, com H. Tá, professora? Ah, tá. Outra coisa. Notações de derivada que podem aparecer em outros livros. A mais usada é F' de x, mas também pode ser Y', dy dx, d de f de x dx, dxy. Certo? É a mesma coisa, só é notação. Certo? Todas essas notações vai ser esse limite. Então, a aplicação seja... Eu quero calcular a derivada dessa função. Então, primeira coisa, eu faço o f de x mais h, que basta colocar no lugar de x é x mais h, né? Substituo naquela fórmulazinha lá, então ficou f de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h é raiz de x mais h menos a raiz de x sobre h. Desenvolvendo isso aqui, como é que eu desenvolvo isso aqui? Ó, vamos relembrar. Para desenvolver isso aqui, por que eu estou desenvolvendo? Porque se eu substituísse logo o limite aqui, isso aqui ia zerar, né? Então, não pode. Então, eu posso desenvolver. Desenvolver, eu vou multiplicar por x mais h mais raiz de x sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Multiplicando o primeiro com o primeiro. Aqui, ó, é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que fica o quê? O quadrado de uma raiz é só eliminar a raiz. Então, fica x mais h. O quadrado de raiz de x é x. E embaixo fica h vezes isso aqui. Então, ficou 1 sobre... Depois, x menos x dá... Aqui, ó. Esse com esse dá 0. Então, sobrou h com h. Aí, eu posso cancelar o h. Então, em cima só sobrou 1. Embaixo sobrou raiz mais h... Raiz de x mais h, mais a raiz de x. Pronto. Agora sim, eu posso colocar no limite. Certo? Antes eu não podia porque daria uma indeterminação. Então, eu tinha que resolver esse limite. Agora não dá mais indeterminação, né? Aqui é 0, raiz de x mais a raiz de x é 2 raiz de x. Pronto. A derivada de raiz de x é 1. Nossa, sobre 2 raiz de x. Simples assim. Resumindo aí, professora, vai substituir o x mais h no lugar do x onde tá da equação, no caso do Isso. trinômio, polinômio, enfim. Isso. E o f de x ali, você vai repetir a função, no caso. Isso. Pronto. Resumindo, é isso daí. Outra pergunta aqui de Andrei no chat, se vai colocar os slides no Moodle. Com certeza. E a gravação da aula também. Hoje, esse slide aqui eu tô colocando mais exemplos, né? Porque com exemplo é melhor de visualizar as contas. Tá. Agora, derivada, eu sempre terei que calcular o limite? Fazer esse limite sempre? Não. Existem inúmeras maneiras de fazer a derivada. Vocês podem olhar no... Aonde? Naquela apostila que eu deixei, mas eu ainda aconselho a vocês olharem no livro. Não tem um livro lá também? O livro de... Eu até esqueci o nome, de Stuart. Lá tem como é que encontra todas essas fórmulas que eu vou colocar aqui. Eu não vou mostrar como é que se encontra, porque não daria tempo, tá bom? Mas o que são essas regras de derivação? São maneiras de se calcular a derivada de uma função sem precisar utilizar do limite. Limite nem sempre é fácil de fazer. Olha isso aqui. Esse simples aqui, essa simples função, raiz de x, olha o tanto de conta que eu tenho que fazer para mim calcular a derivada, calcular o limite. Então, existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é através das regras de derivação, que nós vamos ver agora. Então, qual é a primeira regra? Qual é a derivada da função constante? É 0, certo? Então, se eu derivar a função constante, eu posso fazer isso aqui, ó, gente. Se vocês quiserem,
como exercício depois, pegar todas essas regras que eu tô falando e jogar aqui nessa fórmula, tá bom? Mas pode confiar na minha palavra que é verdade, tá bom? Então, a derivada de uma constante é sempre zero. Então, exemplo, se eu quero derivar a função igual a 5, vai ser zero. Outro tipo de notação de derivada, né, que eu não gosto muito, eu gosto mais dessa aqui mesmo, essa notação aqui e essa são notações de derivada, tá bom, gente? Vocês podem escolher a que vocês mais gostarem. Eu prefiro essa aqui, que é só colocar uma linhazinha. Então, quero derivar uma função constante, dá zero. Aqui, independente do número que for, π sobre 2, raiz de 3, 1 milhão, a derivada disso é zero. Pronto. Existem funções do tipo polinomiais, ou potência, que é a regra da potência, do tipo x elevado a n, e esse n for um número real qualquer. Qual que é a regra? Eu pego a derivada dessa função, vai ser pegar o expoente e transformar ele em múltiplo da função, e o expoente eu vou subtrair 1. Ou seja, pego o expoente, desço para frente e subtraio 1 no expoente. Certo? Então, exemplo. Qual é a derivada de 5 de x elevado a 5? É igual a descer o 5, pega o 5, desce. E em cima subtrai 1. Então, ficou 5x à quarta. Vamos ver se essa regra aqui funciona lá para aquele exemplo, ó. Cadê? Aquele exemplo lá que a gente fez aquilo tudo, quer ver? Cadê? Esse aqui dá pra fazer, mas ainda não. Cadê, gente? Ai, tava aqui agora. Essa função aqui, ó, que a gente fez a derivada. X ao quadrado. Eu fiz a derivada dela bonitinha. Deu 2. Para quando x é 1. Quando x é um valor qualquer, deu 2x. Vamos utilizar aqui a regra da potência, ó. Usando a regra da potência, como é que eu faço aqui? A derivar... Não dá para escrever. Bora, meu filho. A derivada da função vai ser o quê? Pego 2, desce, x, 2 menos 1, 1. Então, a derivada ficou 2x. Se eu quero num ponto igual a 1, só substituir. 2 vezes 1 dá 2. Para um ponto x0 qualquer, 2 vezes x0 é 2x0. Então, a regra funciona. Eu posso fazer ou pelo limite ou pela regra de derivada, que é bem mais simples. Vamos combinar que é bem mais simples? Então, a gente... Professora, só para lembrar que eu acho que não sei se você ainda vai falar, que se tiver um número na frente do x, ele é multiplicado. Não calma. É? Você tá com pressa, né? Não, eu pensei que você esqueceu. Calma, moço. Nós estamos na segunda regra ainda. Pronto. Então, o primeiro exemplo, só desci aqui, né? Pronto. Agora, o segundo exemplo aqui. A função constante não, a função x, f de x igual a x. O expoente dela é 1, né? Então, desce 1 e 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa elevada a 0, exceto 0, a resposta é 1. Ok? Aqui, ó. Se eu tenho um número, ou uma letra, uma casa elevada a 0, a resposta é 1. Ou seja, quando uma função ela é a identidade, a sua derivada é 1. Pronto. A derivada da soma agora. Como é que eu faço a derivada da soma? Basta fazer a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Como assim? No exemplo é mais fácil. Como é que eu faço a derivada dessa função aqui? Ela é uma... É como se eu tivesse várias funções aqui, ó. Eu posso pegar uma função
sendo x à quinta, outra x e a outra 7. Então, a derivada disso é derivar cada um individualmente. Então, eu vou fazer a derivada de x à quinta, a derivada de x e a derivada de 7. Então, a de x à quinta, a gente acabou de fazer. Desce o 5, subtrai 1 no expoente. A de x é 1 e a de 7 é 0. Logo, a resposta é 5x à quarta menos 1. Ok? Esse é outro exemplo com outra anotação, tá, gente? Anotação aqui, ó. Confunde vocês colocarem mais de uma anotação ou não? É bom, né? Vai que aparece desse jeito em algum livro. Todo mundo respondeu que sim, viu? Que confunde? Sim. Tá pedindo para voltar no slide anterior, que eu também fiquei com uma dúvida. Por que esse 7 ele dá 0? Ó, por que dá 0? Tarará. Primeira regra de derivação. Derivada de uma constante é Ah, sim. Entendi. 0. Agora, é por isso que eu estava no exemplo da lista lá, da apostila, que eu estava tentando achar esse valor e eu não conseguia, eu não entendia por que tinha dado 0. Eu acho que eu tinha esquecido dessa regra. Isso. Derivada de constante, ela é 0. Ok? Pronto. Parará. Apagou. Então, ok. Então, essa daqui é porque muitos livros, principalmente o livro que vocês estão usando, né? Que eu coloquei lá como livro base, ele usa essa notação aqui em vez dessa de linha. Mas, ó, vamos escrever aqui na frente com essa anotação aí pra vocês. Não sei se, talvez não confundir. Como é que eu faço a derivada disso aqui? Ó, então, fica y' é igual a 4x ao cubo, né? Desceu, subtraiu 1. Mais a derivada de x é 1. Aí. Aqui é só outro tipo de notação. Só pra falar que é a derivada desse mais a derivada desse. Porque aqui, ó, antes só colocava uma linha em cima. Às vezes confunde, não sei. Tá, então a gente viu a derivada da constante, a derivada da potência, a derivada da soma e da diferença, agora a derivada do produto. Então, se eu tenho duas funções que estão multiplicadas entre si, como é que é a derivada? Poderia ser facilmente a derivada da primeira vezes a derivada do segundo, mas não funciona assim, tá? Isso aqui é uma conta até interessante de fazer usando limites, mas nós não vamos fazer não. Mas como é que é a derivada do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo do jeito que ele tá, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como assim? Ó, eu coloquei um exemplo aqui que nunca aparece. X ao cubo menos vezes x à quinta. Geralmente isso daqui aparece assim, ó. X à sétima, né? Ou sétima não, meu Deus. Desculpa. X à oitava, né? Porque potência conserva a base, multiplicação de potência conserva a base e somos expoente. Eu poderia fazer isso aqui facilmente, ó. A derivada disso aqui ser 8x elevado a 7, tá? Mas só para exemplificar esse produto aqui, vamos lá, com um exemplo simples e depois a gente faz outro. Primeiro, eu vou fazer a derivada do primeiro, deixar o segundo do jeito que tá, mais deixar o segundo e fazer a derivada, ou deixar o primeiro e a derivada do segundo. Entendeu? Faz a derivada desse, multiplica por esse. Depois, deixa esse e multiplica pela derivada desse. Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado mais vezes x à quinta mais x ao cubo vezes x, 5x à quarta. Pronto. A resposta tá assim. Mas vamos ver se isso aqui bate com 7x ao 8x à sétima? Tá. Aqui eu posso escrever como 3, conserva a base, somos expoentes, mais aqui vai ficar 5x a, somos expoentes, a 7. Isso aqui dá quanto? 8x a sétima. Ok? Então, o jeito mais fácil era multiplicar aqui direto, certo? Mas é só para vocês
perceberem o que acontece na derivada do produto. Apareceu agora o que o colega estava querendo. Se eu tiver uma constante multiplicada por aqui, por x a quinta, por exemplo, pela função, eu uso a regra do produto e encontro a derivada. Só que, ao fazer a regra do produto, a derivada da constante é zero, ou seja, isso aqui vai ser eliminado. Então, sobrando só 5x a quarta. Ou seja, o que acontece aqui? Eu derivo essa função normalmente e multiplico pela constante que está fora. Certo? Por exemplo, se eu fosse uma questão assim, ó. 2x a quinta. Qual é a derivada disso? Vai ser 2 que multiplica 5x elevado a 4. Então, isso aqui vai dar o quê? 10x a quarta. Certo? Então, se tiver uma constante na frente, deixa a constante do jeito que ela tá e multiplica pela derivada da função que tiver aqui. Certo? Então, agora utilizando o exemplo de cima, que já, na verdade eu já posso fazer mais de... só utilizando esse exemplo aqui. Ó, aqui tem uma soma, né? Então, deixou o 3, fez a derivada de x ao quadrado. Deixou o 2, fez a derivada de x. E aqui a derivada de 4. Então, ficou 3 vezes 2x menos 2 vezes 1 mais 0. Dá 6x menos 2. Essa regra, ela é chamada de regra da constante. Multiplicação por uma constante. Então, foi o exemplo que eu fiz ali anterior, só com números diferentes. E com a outra notação, é esse aqui. Deixa o 3 e faz 2x. Certo? Um caso útil é a derivada da função oposta. Então, se eu quero derivar da função oposta, é só pegar menos a derivada da função em si. Tá? Mas às vezes nem é tão útil assim. Então, a gente já fez regra da constante, regra da potência, regra da soma e da diferença, regra do produto e faltou só a regra do quociente, que é a mais legalzinha. Que ela vai ser f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, como é que eu derivo essa função aqui? Vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo do jeito que ele tá, menos o de cima do jeito que ele tá, vezes a derivada do de baixo, sobre a derivada do de baixo ao quadrado. Então, fazendo isso aqui, vai ficar... Derivada desse aqui, deu 2x, né? Porque o 9 vai dar 0. Vezes x a quinta, menos... Isso aqui deixa do jeito que ele tá, a derivada disso aqui é 5x a quarta. E x a quinta elevado ao quadrado, eu multiplico. 5 vezes 2 dá 10. Depois é só resolver isso daqui. 2x vezes x a quinta, x a sexta, menos. Desenvolvendo isso aqui, pronto. Juntou só 2x a sexta menos 5x a sexta. Pronto. Então, essa é a regra do quociente. Um outro jeito de fazer a regra do quociente é quando o expoente ele é negativo. Eu posso fazer pela regra do quociente ou simplesmente fazer pela regra lá do produto, ó. Se eu descer o 5 e menos 5 menos 1 dá menos 6. Então, eu posso utilizar essa regra aqui da potência, né? Eu tenho um número e o expoente ele é negativo, eu escrevo desse jeito aqui, ó. 1 sobre x a quinta. Aí resolve pela regra do quociente ou simplesmente pela regra da potência, tá? Essa regra da potência, ela funciona também quando eu tenho, por exemplo, qual é a derivada de x? Por exemplo, essa derivada.
eu posso escrever isso como sendo x elevado a meio. Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? O meio desce, x, meio menos 1. Quanto é meio menos 1? Meio menos 1. Vai ficar meio menos 2 sobre 2, né? Então, fica menos meio. Então, meio menos 1 é menos meio. Então, isso aqui, voltando para a raiz, vai ficar o quê, ó? Meio. Aqui é fração, né? Então, vai ficar 1 sobre x elevado a meio. É negativo. Ó, o contrário disso aqui. Quando é negativo, dá isso. Mas se eu tiver... É o inverso, digamos assim. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Então, qual é a derivada de raiz de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Então, a regra da potência, eu posso usar para qualquer expoente, tá? Ou negativo, ou par não, ou negativo ou positivo, ou fracionário, ou decimal, qualquer expoente. Pronto, então essas são as regras de derivação. Aí dá para vocês brincarem bastante, já tem bastante exercício para vocês fazerem. Vão reclamar no início, mas no final vocês vão ver que é de boa de fazer. Outras derivadas importantes derivadas trigonométricas. Essa aula vai até 5h30, né? 5h30, isso. Derivadas trigonométricas. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Da secante é secante vezes tangente. Da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, isso aqui é fácil Fácil não, né? Sabendo essas duas aqui, ó, todas essas outras saem dela. Mas aí vocês têm que lembrar a fórmula da secante, a fórmula da tangente, a fórmula da cotangente. Mas, aqui eu já achei bom já colocar como é a derivada deles, né? Pra vocês, quiser fazer como exercício, mostrar a partir da derivada do seno e do cosseno todas as outras derivadas. Tá, então um exemplo. Como é que eu faço a derivada disso aqui, dessa função? X ao quadrado vezes seno. Ó, é um produto de duas funções. Uma que é x ao quadrado, outra que é x. Então, eu vou fazer a derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo do jeito que ele tá, mais deixar o primeiro do jeito que ele tá, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Pronto. Então, eu acabei de aplicar as derivadas trigonométricas. Aqui, usando a outra notação, ele mostrou, aí ó, mostrou a derivada da tangente. Aqui só tá mostrando como é que fez, tá? Depois, se vocês quiserem olhar com calma. Mas aqui no slide anterior já tem. A derivada da tangente, ela é secante ao quadrado. Como é que sai? A partir da derivada do seno e do cosseno. E da regra do quociente. Ok? Professora, Alexandre deu um adendo aqui, que depois, se possível, tentar provar que seno de x é igual a cosseno de x. Que é igual? Não é igual, não. A derivada. Não é igual, não. Seno não é igual ao cosseno, não. Então não tá... Tente se explicar direito, Alexandre. Abra o microfone e fala aí. Eu acho que ele errou na escrevendo a dúvida. O seno de 30 graus é quanto? Meio. Qual é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Não é igual, não. Então, acho que ele se perdeu aí na pergunta. O único que é igual é o 45, por exemplo. Aí o seno e o cosseno vai ser igual. Mas na hora de fazer conta não é igual, não. Tá certo? Então, eu acho que ele errou a pergunta. Vamos ver. Quer explicar, Alexandre? Derivando seria o caso. Como é que mostra que a derivada do seno é cosseno? Sim, provar que a derivada... Enfim, abre o microfone, Alexandre, e fala você que é o dono da pergunta.
Provar que a derivada do seno é o cosseno? É isso, Alexandre, que ela Posso falou? deixar como exercício. Vocês vão utilizar. Não! Como é que prova? Não! Como é que prova? Ó, eu vou provar utilizando isso aqui, ó. Quando eu quero provar que uma coisa é igual, eu sempre vou usar o limite. Então, é usando o limite, tá bom? Na verdade, nem esse que vai poder usar, né? Porque não tem um ponto em específico, eu tenho que usar esse aqui. X mais H. Então, eu acho que era isso aí mesmo que ele falou certo aqui. Então, quando tem uma pergunta qualquer, prove que isso é igual a isso. Eu não vou poder usar essas regras aqui não, tá? Nenhuma dessas regras aqui eu vou poder usar. Para provar que uma coisa é igual a outra, eu tenho que usar o limite. A única coisa aqui que, nesse caso aqui, eu posso usar as fórmulas é porque todas essas aqui, ó, daqui pra cá, elas saem por conta dessas duas. Nesse exemplo. Só que para provar que o seno é cosseno, não é fácil não. É usando o limite, tá bom? Não é simplesinho não. É usando o limite. Ok. Então, outro exemplo aqui. Como é que faz secante de x menos 4 tangente? A derivada da secante é secante vezes tangente. O 4 eu deixo, né? Porque eu vou multiplicando ele por uma função. Qual a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Pronto. Desse outro aqui, qual a derivada da cotangente? Menos cossecante ao quadrado. Da cossecante é cossecante vezes cotangente. E a de 7 é 0. Então, aqui eu estou usando a derivada da... É a derivada desse e a derivada desse, né? Da soma. Então, só para escrever bonitinho, ficou menos 4 cossecante ao quadrado menos cossecante cotangente. Então, tudo isso aqui, quando é trigonométrica, se eu tiver aqui, né, o resumo é fácil de fazer. Ah, tá. E para terminar as regras de derivação, a última que é legal de ver é a da função exponencial. A derivada da função exponencial vai ser a própria função ln de a, certo? Por exemplo, se eu tiver uma função, acho que vai ter um exemplo embaixo, mas deixa eu fazer aqui. Ai, minha costas tá doendo, viu? Se eu tiver uma função 2 elevado a x, qual é a derivada disso? Se eu quero calcular a derivada, eu faço 2 elevado a x, ln de 2. Uma é especial. Quanto é aqui? E elevado a x. ln é E elevado a x, ln de E. Só que ln de E, isso aqui é 1. Vocês podem bater numa calculadora qualquer que vocês tiverem aí. ln de E é 1. Então, por isso que a derivada da exponencial é a própria exponencial, quando a base é o número E. Tem alguém chegando agora? Ai, minhas costas tá doendo, viu? Permitir. Tá, já tá quase acabando a aula já, viu, gente? Eu sei que já tá chato. Pronto. A logarítmica é 1 sobre x ln e a de ln é 1 sobre x ln de E, que é o próprio 1 sobre x. Porque ln de E é 1. Pronto. Então, aqui outro exemplo. Aqui, 2 elevado a x, ln de x. É 1 derivada do produto, né? Estamos desenvolvendo, dá isso aí. Depois vocês vêm com calma, que eu não tô muito rendido nas costas. Outro exemplo, usando as derivadas que acabamos de ver e a derivada do quociente. Pronto. Então, para finalizar a aula de hoje, o que seria a derivada de ordem superior? Uma função, eu posso derivar ela quantas vezes eu quiser. Se eu pego uma função e faço a derivada da derivada,
eu estou fazendo uma segunda derivada. A notação eu posso escrever assim, ó, f duas linhas de x. Exemplo, eu tenho essa função, x elevado a quarta. A derivada dela é 4x ao cubo. Se eu derivar a derivada, vai ser minha segunda derivada. É só pegar isso aqui e derivar de novo. Desce o 3, 3 vezes 4, 12. 3 menos 1, 2. Então, fica 12x ao quadrado. Derivada dessa, 2 ln de x, ln de 2. Aí a segunda faz a regra do... Ah, não é do produto não, que ln de 2 é um número. Então, basta fazer isso aqui. Certo? Então, de modo análogo, nós podemos fazer a derivada cúbica, derivada quarta, derivada enésima. Então, qualquer função, eu posso derivar ela n vezes. Certo? Então, se ela é derivável, eu posso derivar ela quantas vezes eu quiser. Pode chegar em um momento que a derivada vira constante e aí vai ser zero, né? Aí, qual é a derivada de zero? É zero. Qual é a derivada de zero? É zero, zero, zero. Então, quando chega em zero, não significa que acabou, não. Porque a derivada de uma constante é zero. Certo? Na teoria isso aí é fácil, né? Agora vai fazendo papel. Rapaz. Não, é fácil. Ó, então bora lá. Os símbolos para vocês. Em alguns livros aparecem essas notações. Como é que lê? Y', Y duas linhas, DY. Aí tem as maneiras de ler. Ai, gente, eu não tô aguentando mais não. Calcule a derivada de ordem n. Para n igual a 5. Então, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Qual seria aqui a derivada sexta? Seria zero, certo? Então, tá vendo, ó? Calcule n derivadas com n igual a 5. Só fazer passo a passo até chegar lá no número. Do seno com 15. Essa daqui é bem chatinha de fazer. É cosseno, depois menos seno, menos cosseno, seno. Aí depois a gente vê como é que fala? Ah, eu esqueci o nome que dá. Que vai se repetindo, né? Professora, apareceu uma pergunta aqui. Pergunta de Nadson, na prova vai ter que usar todas as regras? Provavelmente. Por exemplo, ó. Aqui eu quero fazer a reta tangente dessa curva. Certo? Aqui, eu posso usar o que eu fiz lá no início. Calcular... Como é que fala? O limite, né? Bonitinho, posso fazer daquele jeito. Mas agora, como eu já sei a derivada, já posso fazer a derivada direto. Certo? Então, ó, a reta tangente e a reta normal, elas são mais fáceis de fazer agora. Por quê? Você já sabe derivar. Então, como aqui o coeficiente angular é exatamente a derivada, eu posso fazer pelas regras, viu? Então, aqui eu acho que não é igual o exemplo lá do início, não. Só que dá pra fazer. Certo? Então... Enfim, isso aí é muita prática, viu? E muita luta. Não, por isso que eu coloco bastante exercício pra luta. fazer isso. Tá, então terminamos a aula de hoje. Esses dois exemplos aqui, depois vocês veem com calma. Que eu não tô aguentando mesmo de dor nas costas. Ai. Mas aqui é só o exemplo de... Que vai ter questões assim, tá? De determine a reta tangente e a reta normal. Então, vocês já sabem fazer a reta tangente e a normal. Só fazer as derivadas. Ok? Pronto. O livro base é esse aqui de baixo. A pergunta de Renata. A aula da semana que vem será nesse mesmo horário? E qual será a metodologia da avaliação desse ciclo? Então, eu tô quase... Ai, chorando. Então, bora lá. Eu hoje, aqui agora, ó. Já tá aqui? Não. Cadê o meu Moodle? Cadê? É aqui. O Moodle. Tá vendo? Ó, já tá aqui apagadinho que eu vou liberar pra vocês. Exercícios de cálculo de derivada. Então, o que vai cair nesses exercícios? Equações da reta tangente e
as regras de derivação. Pronto. Então, esses exercícios vocês vão fazer. Eu coloquei aqui como entrega pelo Moodle, mas eu tô achando que eu vou querer... Tô achando não, eu quero que vocês me entreguem por e-mail. Ai, eu já tive problema com e-mail também. Ai, meu sonho é que o Moodle funcionasse normalmente. Vou fazer Por assim. mim é tranquilo, viu, professora? Por Oi? mim é tranquilo. Por mim é tranquilo se for por e-mail. Eu sei, mas... Será que eu deixo pelo Moodle mesmo ou por e-mail? A senhora comentou a questão da primeira nota, que já tinha a nota da primeira lista lançada. Sim. A minha não tá ainda não, tá? No Moodle tá sim. Tá não. É só da segunda Eu dei pra uma cá. olhada aqui e não tá não. Eita. Ah, não, João Pedro. Você me mandou ontem, de ontem, não foi? Mandei no sábado. É, você não. Eu não tô conseguindo abrir meu Moodle desde sexta-feira. Praticamente. Hoje eu consegui abrir pra me colocar o conteúdo. Agora pra abrir e Mas eu não tô baixar as cobrando, mas atividades de só porque a vocês, senhora não. falou que já tava lá, eu falei, ué, o meu não tá ainda, eu vou só dar um alô nela que só. Pode ser as duas opções, então, Felipe. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pelo Moodle, que é mais fácil de ver quem entregou. Se até a aula que vem eu não conseguir corrigir, aí eu vou pedir pra vocês me enviarem por e-mail. Pode ser assim? Porque pelo Moodle é mais fácil pra eu ver quem enviou. Pelo e-mail vai ser mais fácil pra eu corrigir. Ok, então vai ter essa lista. Ótimo. E uma avaliação, que eu gosto de fazer pelo Moodle, né? Mas hoje os professores estavam vendo da gente, em vez de fazer pelo Moodle, fazer pelo Google Forms, que vai ser sobre derivadas. Professora, outra coisa, sobre esse tempo de prova aí, como é que vai ser? Ó, a atividade eu vou colocar hoje, vocês têm até terça-feira da semana que vem para entregar. A avaliação eu abro na quarta, assim que terminar a aula, e vocês terão até domingo para fazer. Porém, ao entrar, vocês só tem uma tentativa de... Pode ser 4 horas ou 5 horas. Eu ainda não... Nossa, é bem pouco, viu? Pelo Bem menos na pouco. minha opinião. 4 a 5 horas para fazer a prova. É. De 6 horas. Tá, a gente pode ver isso. Que era o que eu queria Sim. fazer no ciclo passado, né? Mas acabou não dando certo. Pronto? Então, eu acho que a aula de hoje eu tentei falar bem devagar, mostrar exemplos. Tanto que nem deu pra me dar nem metade da metade do conteúdo. Mas tá bom. A prova é uma prova com conteúdo derivadas. Ponto. Esse conteúdo vai ser tudo que a gente falou hoje, mais um pouquinho que eu vou falar na quarta-feira da semana que vem, que é regra da cadeia, outras regrinhas. Além disso, vai ser no Moodle ou Google Forms, porque se o Moodle não voltar a funcionar bonitinho para todo mundo, do jeito que funcionava antigamente, que eu já fiz milhões de provas, milhões não, algumas provas assim. O aluno entra lá, tá aqui, abriu a questão. Aí você calcula onde você quiser no caderno e vai lá e só marca a resposta. Deu 5, então você vai lá e marca em 5. Pronto. E se a energia cair e faltar, é um problema. Se acontecer isso, a pessoa tem que me mandar uma mensagem, eu vou lá no Moodle, excluo a tentativa que ela estava fazendo e abro outra tentativa para ela. Então, só tem como eu abrir outra tentativa se a pessoa me falar. Certo? E se... Não, já acabou a aula, acaba agora, 5h30, né? Falta 4 minutos. Mas pode ir, Lilian. Não tem mais nada pra falar, não. Eu nem parei de gravar, deixa eu parar de gravar.